Então, eu e a minha equipe vamos falar sobre a cultura indígena, que é o conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos. Eu vou começar falando sobre a alimentação dos indígenas, que é basicamente das atividades da pesca, da caça, da coleta e da agricultura. A coleta era normalmente tarefa feminina. Dentre os itens coletados, as nozes, raízes, frutas silvestres e o mel. Aves, macacos, antas, capivaras e tatus são exemplos de animais que eram caçados também. Para conservar a carne, os indígenas utilizaram de uma técnica que consistia basicamente na instalação de uma estrutura de madeira sobre a fogueira. E os itens tradicionalmente cultivados pelos povos indígenas, eles cultivavam a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca era a base da alimentação. E outro ponto que eu quero destacar aqui também era que os remédios para os indígenas eram plantas medicinais que eles cultivavam e davam para as pessoas quando estavam doentes, né? Eu e as meninas trouxemos um exemplo, uma encenação de como basicamente seria isso naquela época. Então, a cultura indígena, em questão de trabalho, eles dividiam sobre o sexo, ou seja, era dividido entre as mulheres e os homens. As mulheres ficavam com aqueles trabalhos que não eram tão pesados, como cuidar da criança, fazer a comida, a colheita também. Já os homens, eles ficavam com o trabalho mais pesado, que era a pesca, derrubar árvores, caçar, que ele passava até dias caçando, e essa caça podia ser ou em grupo ou individualmente. Religiões e crenças. As crenças religiosas e superstições tinham um importante papel dentro da cultura indígena. Fetichistas, os indígenas temiam ao mesmo tempo um bom deus, Tupã, e o espírito maligno, tenebroso e vingativo, Anhangá ao sul e Jurupari ao norte. Algumas tribos pareciam evoluir para a astrolatria, embora não possuíssem templos e adoravam o sol e a lua. Algumas tribos incineravam seus mortos e outros devoravam, e a maioria, como não houvesse cemitérios, encerrava seus cadáveres na posição de fetos em grandes potes de barros. Os igaçabas, que eram encontrados suspensos tanto nos tetos de cabanas abandonadas como no interior de sambaquis. Os mortos eram pranteados, obedecendo-se a uma hierarquia. O cúmulo dos mortais era chorado apenas por sua família ou guerreiro, conforme sua fama podia ser chorado pela taba ou pela tribo. No caso de um guerreiro notável, seria pranteado por todo o grupo. Olá, meu nome é Rita de Cássia e eu vou falar sobre a cultura indígena. Costumes das populações indígenas. As diversas populações indígenas possuem costumes variados, mas na alimentação muitos se destacam pela produção de mandioca, da qual produzem o beiju, e também a produção do milho, com o qual fazem a pamonha. Constroem habitações de madeira e palha, chamadas de ocas, onde podem viver uma ou mais famílias. Geralmente, o líder guerreiro é o cacique, enquanto o chefe espiritual é o pajé. A cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em todo o Brasil. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, das festas, artesanatos, dentre outros.